Direto para Brasília, atenção, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve bater o martelo hoje nas mudanças do Ministério, dos ministérios e a Casa Civil em Antônio Maldonado. O senador Ciro Nogueira aceitou ou não aceitou o convite? Aceitou o convite, viu, Tiago? Ele acabou de publicar no próprio Twitter que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro. O texto diz: acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços que nosso país necessita. Agora, Ciro Nogueira, um dos líderes aí dos partidos do Centrão ali, presidente do Partido Progressista, um dos partidos que o presidente, inclusive, avalia sobre se filiar a esse partido. Então, o Ciro Nogueira agora é o novo ministro-chefe da Casa Civil, responsável, entre outras questões, pelas nomeações para cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão na administração pública federal. Agora, é bom a gente lembrar, apesar de ter aceitado o convite, Ciro Nogueira, inclusive, chegou aqui por volta de 8h52, 8h53 da manhã, 2 minutos depois do próprio presidente Jair Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente. Na chegada da reunião, disse que conversaria com o presidente, porque, afinal de contas, eles têm detalhes importantes a acertar, como, por exemplo, o posicionamento de Ciro Nogueira em relação ao voto impresso. Ciro Nogueira foi um dos parlamentares e presidentes de partido que se posicionaram contra a votação e a tramitação da PEC do voto impresso ali no Congresso Nacional. A avaliação de Ciro Nogueira é que o sistema já é seguro e auditável e que não seria necessária a criação dessa espécie aí de impressora de voto. Mas a gente sabe o posicionamento do governo federal sobre essa questão e como Ciro Nogueira agora vai representar o governo federal, vai ser um membro aí do primeiro escalão do governo federal, a tendência é que ele mude de posicionamento em relação a essas questões, que são questões aí mais caras para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governo federal. Questões também como o apoio do Partido Progressistas, a aliança do PP com partidos de esquerda em alguns estados, como acontece na Bahia, onde o PP é aliado do PT, Partido dos Trabalhadores, também devem ter entrado nesse debate, nessa conversa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve agora há pouco com o senador Ciro Nogueira aqui no Palácio do Planalto. Agora, é bom a gente deixar claro, Ciro Nogueira recebeu o convite, disse ter aceitado o convite, mas ainda não foi nomeado. A gente aguarda aí a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União com a publicação e também a edição de uma medida provisória que garantirá a criação do Ministério do Emprego e da Previdência, porque a criação desse novo ministério faz parte justamente aí dessa articulação, enfim, dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro de mudar alguns membros do governo federal de cadeira, trocar eles de cargos, para justamente poder contemplar Ciro Nogueira com a Casa Civil. Então, Ciro Nogueira deixando a Casa Civil, o ministro Luiz Eduardo Ramos deve ir para a Secretaria de Governo, o ministro Onyx Lorenzoni, que estava na Secretaria de Governo, deve ser o ministro responsável pelo Ministério do Emprego e da Previdência, esse ministério que será recriado. Agora, uma última informação importante é que essa definição sobre o nome de Ciro Nogueira ela ainda não havia ocorrido, porque, teoricamente, havia uma certa resistência aí, de membros do governo, principalmente da ala militar, porque o ministro Luiz Eduardo Ramos, fiel aliado do presidente da República, estudou com ele, enfim, são amigos desde a juventude, ele teria perdido prestígio indo para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Porém, o fato é que Ciro Nogueira agora deve ser nomeado, a gente aguarda a publicação desse Diário Oficial da União, dessa edição extra do Diário Oficial da União, com a nomeação aí de Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. A posse, a gente não sabe se vai de fato ocorrer uma cerimônia de posse, mas isso também deve ser anunciado aí e ser concretizado já nos próximos dias, agora que Ciro Nogueira anunciou que aceitou o convite do presidente da República para assumir o Ministério da Casa Civil. Ô Maldonado, antes de passar a palavra para o Constantino, é bom lembrar o seguinte, há uma mudança no Senado também, porque ele deixa o Senado, a mãe dele é a suplente e haverá também uma troca na própria CPI da Covid. O PP deve indicar um outro nome e é preciso aguardar para saber quem que vai para a CPI, né? Exatamente. A mãe do senador Ciro Nogueira, Eliane Nogueira, é a suplente dele. Ela vai assumir o cargo no Senado. Mas como ela não tem experiência política, os senadores estão avaliando aí que não seria o caso dela assumir a cadeira de Ciro Nogueira lá na CPI da Covid.
quem deve assumir essa cadeira que será deixada por Ciro Nogueira deve ser o senador Luiz Carlos Reins, que já é um dos defensores, que já figura ali na CPI da Covid-19 como um dos governistas, digamos assim, vem sempre em defesa do governo, é do Partido Progressistas, partido do senador Ciro Nogueira, então já tem ali toda uma articulação e agora Luiz Carlos Reins deve assumir essa cadeira, enfim, como titular da CPI da Covid-19, que volta aos trabalhos na semana que vem. Ok.